Fala galera, tudo bem? Voltamos hoje para terminar a nossa discussão, depois de alguns dias, para falar mais um pouquinho sobre a indústria cultural. Num outro momento, no vídeo número 1, a gente discutiu um pouquinho de alguns conceitos fundamentais sobre a indústria cultural. Principalmente, em especial, o conceito sobre a cultura erudita e a cultura popular. Esses dois conceitos, esses dois elementos que dentro de uma perspectiva de análise cultural da sociedade nós podemos entender como um elemento fundamental dentro desse processo, aonde a indústria cultural vai se aproveitar justamente a partir aí do século XX, quando ela nasce em essência, percebendo este campo da cultura que poderia ser mercantilizado a partir da lógica do capitalismo, onde você produz um produto com o objetivo da lucratividade. Então, esses dois elementos transformam-se em essencial para entender essa discussão sobre a indústria cultural, pelo fato de que não dá para a indústria pensar literalmente um produto a partir de um desses elementos apenas, pelo fato de que a gente vai ter aí uma indústria que é voltada para o conceito da indústria de massa, ou a indústria para as massas, onde visa-se produzir um produto que atinja o máximo possível da população buscando esta lucratividade. Então, dentro desta lógica, que nós vamos ter aí esse conceito da indústria cultural, que vai crescer e vai se expandir aí durante o século XX. Para esse segundo momento, nós temos uma discussão assim fundamental, que são os grandes pensadores da indústria cultural, que são realmente aquela galera que produziu o conceito da indústria cultural, que vem da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, da escola de Frankfurt. Então, esse grupo de intelectuais que se reuniu pós a Segunda Guerra Mundial na Universidade de Frankfurt produziram, então, as principais contribuições a respeito da indústria cultural, principalmente após a publicação desta obra aqui, a Dialética do Esclarecimento, produzida em especial pela primeira geração, encabeçada pelo Theodor Adorno e pelo Max Horkheimer. Então, estes produziram uma crítica bastante importante e fundamental sobre esse conceito da indústria cultural. A partir deste olhar, desses dois grandes pensadores, então nós eles olham por uma perspectiva um pouco negativa desta indústria cultural, no sentido em que eles colocam esta indústria como algo que vai produzir, que não tem não produz um senso crítico ao produzir esta cultura a partir desse conceito industrial, e também produz um processo de alienação nos sujeitos, onde visa-se produzir essa ideia de produzir um determinado tipo de padrão de consumo, um padrão de ideologia, de transmissão de valores. Então, eles olham para esta produção industrial cultural com esse conceito de alienação, de ideologização, de um conceito onde a cultura perde a sua essência, o seu senso crítico. A cultura erudita perde o seu rigor cultural da produção cultural, e a cultura popular perde a sua espontaneidade. Então, nós temos um grande prejuízo por este olhar da indústria cultural. Mas não são todas as gerações da escola de Frankfurt que têm este olhar negativo sobre a indústria cultural. Nós temos uma outra geração, alguns outros pensadores ligados à escola de Frankfurt que produzem um olhar um pouco mais otimista. Reconhecem essa acriticidade da indústria cultural, reconhecem que ela produz um conceito de alienação, mas eles olham com bons olhos essa capacidade da indústria cultural agora, principalmente no sentido de aonde essa indústria pode alcançar e levar a cultura, no sentido de que a cultura passa a chegar até onde antes não se chegava, até onde antes a cultura não conseguia chegar, com o seu padrão de disseminação. Agora, esses bens, principalmente esses elementos da comunicação, esse avanço das telecomunicações e da indústria de comunicação faz chegar, então, elementos culturais até onde antes não se chegava. Então, isso é algo que pensa-se pelo lado positivo, vê como algo positivo. Claro que tem toda uma discussão por trás de como que esse sujeito vai absorver, vai assimilar esses padrões culturais, esses elementos culturais que ele recebe, porque a gente, dentro dessa discussão desses elementos da cultura, o ser humano, enquanto produtor de cultura, ele vai assimilar essas informações que ele recebe de acordo com conhecimentos que ele tem, com o contexto em que ele vive,
com aquilo que ele tem ao seu redor. Então ele vai assimilando estes elementos a partir dessa sua capacidade. Então há essa grande discussão a partir desse processo. Tá? O mais importante é entender a contribuição da escola de Frankfurt, né, para esta discussão sobre a indústria cultural. Então essa indústria é algo que hoje não temos como nos livrar dela literalmente. O que podemos é ter uma consciência maior sobre esse bombardeio de informações que nos cercam, entender o quanto isso pode modificar a nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, até inclusive dentro dos nossos desejos, o quanto esta indústria hoje, apelando para os elementos do consumo, apelando para alguns valores, consegue modificar e criar nos sujeitos desejos para que eles consumam determinados tipos de produtos, para que eles entendam determinados tipos de discursos ideológicos e passem a olhar, né, para a sociedade a partir desses desejos e interesses desses que detêm esse poder da indústria cultural. Por isso aquela discussão da hierarquia cultural do vídeo anterior também é fundamental para que a gente leve em consideração, né, dessa ideia de que a cultura erudita, de uma forma geral, está na mão dessa cultura dominante, aonde com o poder da disseminação da informação eles vão vender um valor, uma ideia de mundo, uma visão de mundo, para que se legitime, né, um determinado tipo de padrão e de ideologia a partir desse conceito. Então esta discussão é algo fundamental, até no sentido de em que a gente entender uma íntima relação dessa indústria cultural com o nosso conceito de democracia, né? O quanto isso acaba interferindo de uma forma geral na nossa visão de mundo, na nossa forma de nos relacionar politicamente. Tá? Tanto é que uma das discussões hoje mais intensas e que mais estão aparecendo aí na nossa mídia é justamente a questão e o poder de influência que tem as fake news sobre as nossas discussões sociais, políticas, econômicas e culturais. Então eu acho que é fundamental que a gente tenha esse senso crítico e entender que por trás de toda esta rede de informação que nós temos existe uma indústria que é pensada visando em essência e na maioria das vezes essa busca pela lucratividade, essa busca por transmitir um produto de consumo para a população, né, para atender a essas demandas. Então isso a gente precisa levar em consideração. E essa galera da Escola de Frankfurt, essa discussão sobre a indústria cultural, nos ajuda a fazer, né, manter ou ativar esse senso crítico justamente de questionarmos tudo que recebemos, né, o como recebemos, não acreditando em especial em tudo que a gente receber, mantendo o senso crítico, mantendo o questionamento, buscando mais informações, buscando averiguar as informações que nós recebemos. Isso torna-se fundamental. Né? Não vamos conseguir nos livrar, de acordo com o nosso contexto social hoje, dificilmente vamos conseguir nos livrar, mas manter esse senso crítico é, em especial, fundamental para esse processo. Beleza?